Salve, salve! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Papo de Casal. Eu, Ângelo Vargas, juntamente com a minha esposa Lorraine, mas hoje é um dia especial. Hoje nós estamos recebendo Jamil Albuquerque, economista, teólogo, fundador mundial do Instituto Napoleão Hill. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje o dia vai ser sobre fortes emoções. Como lidar com pessoas. O Jamil vai poder trazer para nós vários ensinamentos de como que nós podemos fazer no nosso dia a dia para entender as pessoas e saber lidar com elas da melhor forma possível para que todos atinjam os seus resultados. Não é isso, professor? É isso. Prazer estar aqui. Você sabe que o papo de casal, uma roda de conversa como essa, é que constrói as grandes culturas do mundo. A humanidade se desenvolveu em rodas de conversa, uma conversa filosófica como essa, e sempre em volta de uma mesa. Não é por acaso que Jesus Cristo fez o seu memorial eterno em volta de uma mesa chamada de Santa Ceia. Como ele era o mestre dos mestres, ele trouxe os dois prazeres que permite que a gente possa ter esses prazeres em público, sem constrangimento, que é o comer e beber, em volta de uma mesa. Mas ali, naquele momento, surgiu o ato filosófico mais profundo da humanidade, o memorial eterno da Santa Ceia. Então, está aqui em volta de uma mesa, numa conversa de casal, numa roda de conversa, que é a melhor maneira de construir cultura. Estou muito feliz de estar aqui. Porque a cultura é o que define hábitos, o inconsciente coletivo de uma família, de uma empresa, de uma cidade, de um estado, de uma nação. E ela é construída em rodas de conversa, na roda de samba, na roda da calçada, na roda de chimarrão, na roda de viola, na roda de capoeira. A cultura se constrói em rodas. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Jamil, você que é um escritor, em todos os seus conjuntos de livros que você já escreveu, são mais de 700 mil exemplares vendidos, e você tem um específico que é a arte de lidar com pessoas, que já está superando 270 mil exemplares vendidos. Jamil, conta para nós um pouquinho dessa obra-prima que você tem aqui, que é a arte de lidar com pessoas. Ângelo, esse livro é interessante, porque ele caiu no gosto das pessoas, primeiro pelo tema, que é um tema bastante relevante para todos nós. E quando eu escrevi ele surgiu dentro da sala de aula do Mastermind. A gente tem um modelo que vai anotando os depoimentos, a gente vai fazendo um acompanhamento das pessoas, um relatório de progresso. E dentre as 17 leis do êxito do Dr. Napoleão Hill, tem uma que é a personalidade agradável. Então, tinha as tarefas, tinha os projetos, tinha os planos de ação, e as pessoas voltavam para a verificação de resultado e contavam a sua experiência. E a gente tinha uma equipe de apoio que registrava. Aquele material era tão rico, tão rico, tão rico, que a gente acabou transformando ele num livro. Então, ele tem uma linguagem de fácil compreensão, não é uma linguagem academicista, é uma linguagem muito próxima que se conecta com as pessoas, e é um livro que me levou para 3 continentes da Terra. Foi ele que me levou para Portugal, foi ele que me levou para Angola, foi ele que nos levou lá para Moçambique, e me levou para o país inteiro. Eu lembro assim, um dia que foi muito bonito para mim, uma região que vocês conhecem, que foi quando eu fui fazer uma palestra num município dentro do deserto do Jalapão. E que foi uma professora que encontrou o livro e foi atrás do autor para eu dar uma palestra num encontro lá. E isso tudo só me levou para o Jalapão, que é o único deserto do Brasil e um dos mais belos da Terra. O pôr do sol no Jalapão, com absoluta certeza, é um dos mais bonitos do planeta, porque quando ele pega no capim dourado, parece um mar de ouro, nos finais de tarde. E tudo isso foi esse livro aqui que me levou. Ele já está na 5ª capa, e esta capa aqui é em homenagem àquele final de tarde do Jalapão,
do sol se pondo sobre o capim dourado, parecendo um mar de ouro. Então, dos livros que são 11 títulos, esse foi o que mais vendeu. Só no Brasil já são mais de 250 mil exemplares. E eu posso dizer também, então, que foi através desse livro que eu também cheguei, né, ao Eneagrama. E por isso nós temos o prazer hoje de te receber aqui. Né, deixa eu falar um pouquinho para vocês que no final de semana eu tive o prazer de estar com o professor Jamil fazendo um curso aqui em Chapecó, do Mastermind, o Eneagrama Vitruviano. E dentro dessa imersão, a gente justamente estuda como aprender a lidar com as pessoas, aprender sobre os padrões, o nosso padrão master, e o que nos auxilia a ter autonomia, conhecer as nossas habilidades, mas principalmente os nossos vícios, que é justamente onde a gente tem que trabalhar para entender como conseguir obter os nossos desejos, né, os nossos objetivos, sem ter nenhum tipo de comunicação violenta, podendo acessar o que faz sentido para as outras pessoas no nosso diálogo. Não é isso, professor? É isso, muito bom, muito bom. Porque lidar com pessoas é entender aproximadamente como as pessoas funcionam. Porque é um modelo de comportamento. A gente não consegue entender 100% como a mente funciona, mas a gente tem uma modelagem, um perfil em que a mente vai funcionando, interagindo com as situações. Então, esse livro é um livro de uma teoria que nós temos implantado, pesquisado, acompanhado nos últimos 25 anos, especificamente comportamental. Que a inteligência intelectual, ou seja, o quociente intelectual, foi apresentado ao mundo no início do século passado. Para ser mais específico, foi em 1905, por Binet, na França, que conseguiu-se medir a inteligência lógica e a inteligência linguística, a capacidade de raciocinar e a capacidade de se comunicar. Naquele momento, o mundo se deslumbrou, porque finalmente nós tínhamos algo para medir a inteligência humana. Até então, não se conseguia saber exatamente quando alguém era inteligente ou não. A gente tinha o conceito de esperteza, que era alguém que conseguia ter alguma habilidade a mais. Então, o QI foi realmente algo extraordinário para a humanidade, porque as grandes escolas do planeta disseram, uau, agora nós podemos aplicar testes, nós vamos selecionar os melhores jovens da sociedade, vamos trazer esses jovens para dentro dos nossos muros, nós vamos preparar esses jovens com o melhor conhecimento, eles vão voltar para a sociedade, vão contribuir com a sociedade e vão ser felizes e bem-sucedidos. Isso foi em 1905. Quando chegou lá por 1980, já estava completando 80 anos, e percebeu que aquilo não tinha se tornado uma realidade absoluta. Aquelas pessoas que eram os mais inteligentes, que tinham o melhor raciocínio, eles não tinham os mesmos resultados na vida prática. Nem em resultados profissionais e nem em resultados sociais, de construção de felicidade, como vocês abordaram aqui, esse conceito tão bonito do que é a felicidade. Bom, aí o doutor Howard Gardner entendeu que tinha mais do que duas inteligências, era mais do que a lógica e a linguística. E aí depois o doutor Daniel Goleman colocou isso debaixo de um guarda-chuva, chamou isso de inteligência emocional, que explicou, mas não solucionou a equação. Ok, agora eu sei que eu tenho, e aí? O que eu faço com isso? Esta lacuna está sendo preenchida agora por essa nossa tese, que é a inteligência comportamental, em que a doutora Lorraine passou o final de semana de imersão com a gente, exatamente entendendo como fazer essas conexões com as nossas outras inteligências, entre elas saber dominar o instinto, ou pelo menos
lidar com o instinto, porque às vezes é uma audácia da nossa parte dizer dominar o instinto, ou eu, né, São objetivos, né? não tem jeito Por de não natureza, ser. né? É. Está dentro do Então, nosso ser. O instinto ele te salva por essa reação, mas ele te mata também por essa reação. O instinto salva, o instinto mata. Mas há uma maneira de ir conseguindo lidar. Para lidar com qualquer coisa, tem que conhecê-la. Então, tem que entrar lá dentro da engrenagem, entender a engrenagem, como é que ela funciona, para ela gira, Tem hora que ela volta. para poder mexer nisso tudo. É um O enigma, próprio- né, não, o próprio- professor? Ele fala que o instinto, a fisiologia do ser humano, quando ele sente raiva, é justamente porque o fluxo sanguíneo dele aumenta para as mãos. Justamente por isso que você tem a possibilidade de a pessoa dar um tiro em alguém, joga uma pedra em alguém, faz movimentos obscenos com a mão, porque a sua fisiologia moveu para isso. Assim como se você sente pânico, alguma coisa, você vai para as pernas. Alguns ficando paralisados e outros querendo correr, né? E professor Jamil, agora pensando na liderança de pessoas aliado com essa inteligência comportamental. Hoje em dia, as pessoas elas querem cada vez mais obterem destaques, elas querem cada vez mais serem reconhecidas, elas querem cada vez mais obter o seu sucesso, seja no cunho empresarial, seja na sua casa. E os núcleos de liderança eles são formados em todo o ecossistema que você vive. Você tem um líder na sua casa, você é um líder no seu trabalho, você é um líder se alguém frequenta alguma igreja e por aí vai. Como é que você conjuga essa liderança com essa inteligência comportamental? A liderança, doutor Ângelo, é assim, ela é a competência que é responsável por mais de 80% do resultado de qualquer instituição, seja ela na família, seja ela no mundo corporativo, seja ela no mundo público ou social, que é a liderança do terceiro setor, que a gente chama. Não importa qual é o tipo de instituição, a liderança é responsável por mais de 80% dos resultados. Aquela máxima de que um bando de ovelhas liderado por um leão faz muito mais do que um bando de leões liderado por uma ovelha. Porque o líder imprime uma personalidade na sua equipe, imprime uma personalidade na família, aonde ele estiver, é o líder que define a estratégia, é o líder que define o objetivo, é o líder que resolve conflitos, é o líder que aglutina os interesses, é o líder que define o esforço organizado, de forma que a liderança é determinante. Agora, liderar, embora todo ato de liderança seja um ato de autoliderança, não existe liderança sem pessoas. É uma máxima que diz assim, você quer saber se você é um líder? Olha para trás do seu ombro. Se tiver gente te seguindo, você é um líder. Se não tiver gente te seguindo, você não é um líder. Você tem vontade de ser líder, que já é bom. Já é uma coisa interessante. Já é uma decisão, pelo menos, né? A pessoa está impulsionada, agora precisa pôr em prática. Então, se tiver, assim, um aferidor de liderança, que a gente pode aferir com olhos nus, é a quantidade de pessoas que ele consegue aglutinar. Então, lidar com pessoas é fundamental. E o líder se define por indicar o caminho. Aliás, a palavra líder, na sua alma, na sua etimologia, que vem lá de Lord, gerou o líder, que chegou aqui para nós como líder, quer dizer exatamente isso, aquele que indica o caminho. E as pessoas só seguem alguém que está indo para algum lugar. A gente vê muito louco com seguidores. Pelo menos eles sabem para onde eles querem. De objetivo, né? E aí as pessoas elas passam a inspira para que eles traçam o mesmo objetivo. E isso é dificuldade do quê? De várias pessoas não terem clareza do seu objetivo. Eu acabo seguindo o objetivo de outras pessoas. Uma vez eu estava em Balneário Camboriú, que é uma cidade, né, do tamanho do planeta, e eu estava saindo de uma rua caminhando e chegando na beira da praia, e eu vi uma cena assim muito inusitada.
vinha um personagem, que não sei se vocês conhecem, alguém lembra, chamado Henri Cristo. Esse personagem, ele dizia ser a reencarnação de Jesus Cristo, e se vestia no modelo da época, né, pseudamente naquela época, né, porque as vestes nem eram tão brancas assim, mas ele vinha pelo menos umas 30 pessoas juntas, vestido também, relembrando aquela roupagem de 20 séculos atrás. Eu olhei assim e falei, o que será que faz? Aquilo me chamou muito a atenção. O que se faz tantas pessoas seguirem algo que parece tão irreal, tão demente, tão alucinógeno? É porque ele tinha ênfase no seu objetivo. A clareza te dá força. Você sabe exatamente o que você quer, você junta pessoas para segui-lo. Aí manter a outra fase. A clareza te permite o acesso, mas o conteúdo e o objetivo fortalecido é o que mantém, né? Eu costumo dizer que a clareza nos dá o direcionamento. Agora, se esse direcionamento de fato vai levar a algum lugar e vai fazer sentido para alguém, aí sim é a quantidade de seguidores que você de fato vai ter. E tem a ver também com formação. Eu me aprecia muito, porque tem muita conexão com o que eu penso da liderança, o líder ser aquele que indica um caminho. Porque quando eu tenho um propósito, eu consigo falar para o outro, vamos achar o seu? Né? Ainda que não seja comigo. Então, e aí nós estamos de fato formando novos líderes. Por quê? Porque não é sobre uma perspectiva pessoal ou corporativa do seu ambiente de trabalho, e sim desenvolver pessoas para que elas possam desenvolver outras pessoas. E aí, assim, a gente vai ter uma humanidade melhor. Você citou o fato de que o compromisso do líder é formar novos líderes. Então, não há como exercer a liderança sem fazer com que outras pessoas venham. Assim, quanto mais o líder cresce, mais ele vai abrindo espaço para que os outros cresçam e vão se construindo. Quando o líder tem medo disso, por algum motivo, por alguma crença limitante dele, por algum complexo de inferioridade que ele adquiriu ao longo da sua jornada, normalmente ele quer impedir isso e aí ele passa a ter grandes problemas. Agora, quando o líder tem uma visão grande, ele faz muitos líderes se formarem. Charles Schwab dizia assim, eu quero ser conhecido como o homem que mais gerou bilionários dentro da minha empresa. Ou seja, quero fazer gente ficar rica na jornada, quero fazer gente crescer comigo, porque aí você começa a criar essa ilha de prosperidade, esse ecossistema, como você citou, de pessoas que tenham esperança. Que a esperança... Um autor americano também que chama M.J. DeMarco, e ele é muito interessante que ele fala, se você quer atingir os seus milhões, inspire milhões. Você não faz os seus milhões se você não atinge milhões. Se você não inspira milhões a seguir, a compreender aquilo e fazer sentido para eles. Né? O Napoleão Hill, ele dizia, quer crescer, ajude outras pessoas a crescerem. Pronto, é uma filosofia, né? Na verdade, é uma filosofia de vida. Que você vai olhar para o outro pensando, eu já estive nesse lugar. Tem um livro muito legal do Simon Sinek, que eu gosto muito dele, porque ele fala sobre propósito, né? E o Comece pelo Porquê é um deles. E ele tem um outro livro que fala Juntos Somos Melhores. E ele conta justamente a narrativa, não aparentemente para quem lê o livro, não parece ser de liderança, porque são crianças. Né? A história é muito ilustrativa e muito lúdica, mas é espetacular, porque são crianças que estavam num parquinho e que tinham um líder carrasco. E então eles se juntam em 13 e resolvem que eles vão alçar novos caminhos, né? Novos voos. Eles vão procurar uma outra forma de brincar. E eles resolvem então que eles vão achar um lugar para fazer um novo parquinho. E eles saem por essa aventura e eles passam por uma floresta assustadora. E lá eles encontram um lobo, que eles
fazem milhares de coisas para fugir desse lobo. Depois eles passam por um rio que era aparentemente intransponível. E eles juntam um pedaço de madeira, uma corda e um que cai, e eles conseguem transpor essa barreira. Quando eles chegam num lugar ideal, já tem alguém construindo um parquinho diferente. E lá eles são todos harmônicos, porque cada um ajuda naquilo que tem habilidade para fazer. E eles ficam muito contentes e começam, então, a fazer todo esse percurso, essa jornada de construir esse parquinho. Quando eles terminam o parquinho, eles olham um para o outro e se dão conta de que eles precisam voltar para resgatar aquelas outras pessoas que não tiveram coragem de vir junto. E aí eles começam a fazer o percurso de volta, e no livro mostra de forma muito interessante que quando eles passam pelo rio, na verdade, era um pequeno riacho. Quando eles passam pela floresta, o lobo era um cachorro. E quando eles chegam de volta no parquinho, está uma desordem tão grande que o próprio líder carrasco percebe que ele também quer ir, porque ele também precisa de ajuda. Então, é a história de que eu faço um caminho, eu faço um caminho, eu tenho coragem para fazer esses desafios, mas depois eu preciso voltar para poder mostrar para pessoas que dá para fazer. É o resgate, né? É o resgate. É o resgate. Porque o que sustenta a vida é o compromisso. O fio condutor da vida faz você, no meio de uma enchente, voltar para buscar um gatinho que ficou lá. Isso que faz ir lá resgatar alguém que foi, inclusive, um carrasco que te machucou. É o compromisso que faz você dormir pouco, acordar muito cedo. O que mantém a vida estruturada é o compromisso. A palavra compromisso quer dizer envolvimento ou envolver incondicionalmente. Quando a gente se envolve incondicionalmente com a vida, primeiro que a vida fica densa, fica consistente, fica bela, ela tem um porquê, ela tem um estado de contentamento, que é a tradução da palavra felicidade, né? Estado de contentamento. Então, o compromisso, que é essa narrativa linda, deixa eu resgatar, deixa eu criar, trazer os meus discípulos de volta, que é um dos arquétipos do líder, né? É o alfa, é o sábio, é o juiz, é o durão, o bandido, né? O carrasco e tal. Ele tem que ter esse lado também. E é o mentor. Então a gente tem que criar pessoas que continuem para passar o bastão, digo. O que é o contrato psicológico entre as gerações? Eu produzo dos 18 aos 65, que é o período que eu estou com plena força e vigor. Eu produzo para mim, produzo para a sociedade, contribuo para a sociedade para que possa preparar quem está chegando e cuidar de quem está saindo. Porque um dia eu fui preparado na chegada e um dia eu serei cuidado na saída. Quando a gente compreende esse contrato psicológico, nasce o compromisso. E aí ele sustenta o fio invisível entre as gerações. E aí é que está a beleza da vida. Exato. O olhar a vida, porque o bom é a caminhada, né? O bom é a jornada. O bom é o desfrutar dos picos e vales. Mas tem que ter paisagem íntima para isso. O equilíbrio e foge do seu estresse, do seu tédio, né? E até só te interrompendo um minuto, mas na minha pós de mentoria, ele fala justamente sobre a importância dessas duas gerações caminharem juntas, né? Os novatos e os veteranos, né? E precisa ter os novatos, porque eles têm uma energia diferente e eles têm um conhecimento daquilo que está acontecendo na execução muito mais aprofundado, talvez, do que os veteranos. Todavia, os novatos não têm a experiência do veterano. Então, quando eu conjugo essas duas forças, tudo acontece de forma diferente. Por quê? O veterano vai passar tudo aquilo que ele sabe
e vai ainda consumir um pouco da energia do novato. E o novato vai se tornando cada vez melhor com esse convívio com o veterano. Então, são duas forças que elas não podem ficar isoladas. O meu filho tem um filho de 34 anos e ele fala muito a importância dos velhões, né? Que tem que ter. É dois tipos de empresa que dá problema sempre. Quando tem muito cabelo branco e quando tem muita gurizada. Quando é só gurizada vai dar problema. Usando a expressão daqui do sul, né? Quando é só molecão, vai dar problema. Quando é só gente velha, no bom sentido, né? Vai mofar. Vai, né? Então, não dá para desprezar o futuro na nova geração, mas não dá para desprezar o passado com a velha geração. O Rancharan, aquela vez que ele chegou na Nokia lá e falou, comentamos esse final de semana, ele olhou a Nokia era top do mundo, lembra da Nokia? Era top do mundo, estava na cabeceira do planeta. E já tinha tecnologia para poder entregar o produto melhor do que eles já tinham na época. E aí o Rancharan chegou lá, olhou e falou, essa empresa vai quebrar. Imagina a audácia dele. Que isso? Chegou os acionistas para a reunião de conselho, vai quebrar. Por quê? Todo mundo de olho azul, todo mundo de cabelo loiro, mesma altura, colocavam um do lado do outro, era ombro com ombro, nariz com nariz. Cadê a diversidade? Cadê a diversidade disso? Você precisa ter a bagunça criativa para poder ter a geração de riquezas, que é o grande gol dos Estados Unidos. Esse é o grande gol americano, essa capacidade de, dentro do território deles, criar essa diversidade extraordinária. E é o que o Brasil tem de rico. Nós temos de desafio, de fragilidade, é o exercício da liderança. E isso, estávamos falando antes ali, nos bastidores, graças a Dom Pedro II, né, que andava pelo mundo, chamando gente, venha. Aí ele trouxe italianos, austríacos, em alguns países ele chegou a ser persona não grata, porque imagina um rei convidando o povo do seu país para colonizar outro lugar. Um outro lugar. Por outro lado, nos Estados Unidos ele era tão popular que tem uma eleição americana que ele teve um caminhão de votos. Que ele era amigo de Graham Bell, ele foi amigo dos irmãos Wright, era uma personalidade extraordinária, né? E trouxe gente para cá. Quem melhor soube aproveitar essa diversidade? Aqui o estado de Santa Catarina. Aquele acordo que houve, né? Litoral fica com os portugueses que chegaram primeiro. Os alemães que vieram, grande parte, e aí a Alemanha tem uma vantagem, porque a Alemanha veio as pessoas bem-sucedidas de lá, eles não vieram fugindo de lá. Então, aí vem aquele acordo. A indústria metal-mecânica no norte do estado e a tecelagem no vale. E aquele acordo entre eles, nós não vamos nunca fazer máquina, vocês não fazem roupa. Quando nós precisarmos de máquina, nós vamos comprar lá, vocês vêm comprar roupa aqui. Esse acordo foi extraordinário. E aí os italianos na agricultura no Alto Vale, e os poloneses, que é um povo mais rude, mais habituado lá já em cima, lá na Rússia, mais resistente, no sul, nas minas de carvão. Então, e aqui os espanhóis, né, foram os gaúchos que vieram, por isso esse linguajar espanholado que nós temos aqui. Então, essa distribuição fez esse estado, que é um estado extraordinário, melhor IDH, melhor índice de leitura, melhor índice de distribuição de renda, baseado em minifúndio, todo ele baseado em pequenas cidades, sem grandes cinturões de pobreza, sem grandes conglomerados urbanos capazes de criar caos. É um estado extraordinário. E olha que interessante, vocês falaram uma coisa que as pessoas elas têm a tendência
a seguir sempre o mesmo padrão. E quando você começa sendo o quê? Associativo. A gente procura as pessoas que têm as mesmas características de nós, que nós temos, e isso produz, gerando sempre o quê? Os mesmos resultados. Conforto, na verdade, né? Porque daí você sabe lidar com aquele perfil. E as empresas elas têm uma tendência a ignorar aquela pessoa dissociativa. Quando é essa pessoa dissociativa que produz o quê? A disrupção. É essa que abre os olhos e permite com que essa empresa ela fale assim, puxa, um novo produto foi criado, mas foi criado a partir da resistência e das perguntas feitas por aquele dissociativo. Enquanto todos falam, poxa, lá vem ele só para criar problema, para construir a discórdia, né? Mas é esse dissociativo que permite alteração e é o que a Nokia pensava. Mas vamos... nesse cenário... A força do chato, né? A força do chato. Nesse cenário, o professor Jamil pode também falar, porque no fim de semana, né, na imersão, ele nos disse da necessidade de ter determinadas porcentagem de pessoas com um perfil diferentes, na verdade, porque você pode... É bom e é extremamente importante que a gente tenha o pessoal da alta performance, né, os colaboradores mais eficientes, mas a gente também precisa de uma porcentagem em torno de 60% daqueles que são executores mesmo, né, natos. Só que a gente também tem que contar com a base. 20% lá que vai ser baixa produtividade e que tem importância para a equipe. A gente tem uma tendência vamos eliminar. No passado até dava, na época do Taylor. O Taylorismo, o que ele decidiu? Né? Tantas horas de máquina, tantos de recurso financeiro, tantos de recursos humanos. Até hoje a gente usa essa nomenclatura, recursos humanos. Não funcionou, saca fora e coloca outro ser humano. Mas essa mão de obra não existe mais, essa abundância não existe mais. Nós temos um gap de mão de obra no Brasil gigantesco. Mas e o desemprego? O desemprego é setorizado e não tem formação. Então aí o gap é governamental. A lacuna, para não usar uma linguagem estrangeirista que ele fica meio piegas, né? A lacuna é governamental, que não preparou como deveria ter preparado, né? Os equívocos educacionais do Brasil. Professor, concorda que exatamente nesse cenário surge o nosso compromisso de liderança, né? De liderança. Porque assim, se o mercado está com essa deficiência, né, de pessoas, então nós temos que contratar e formar essas pessoas. E aí sim a gente encontra um propósito, encontra um engajamento, a gente consegue enxergar talentos, gerar atração, colocar as pessoas certas nos lugares certos, que inclusive eu ia fazer esse comentário na hora da divisão do estado de Santa Catarina, porque foi isso que foi feito, né? Olhar para as habilidades de Estado, não foi uma política de governo. E foi assertiva, porque ela olhou para a habilidade daquele povo que ia vir povoar, né, o Estado e colocou cada um naquilo que aparentemente já era da sua natureza, até em termos de adaptação de clima, daquilo que eles já sabiam fazer, e deu tão certo por causa disso. Colocaram as peças nos lugares certos, com seus devidos encaixes. A gente tinha a riqueza do sul do estado, que é das minas lá. Para lidar com minas, não pode ser mina de carvão, né? Não pode ser pessoas frágeis, tem que ter uma resistência. E o polonês é lá de cima, é lá da Rússia. A Polônia é Rússia, né? A Polônia é um pedaço da mama russa, como eles chamam, né? Culturalmente preparado para já a resistência do gelo, do frio, da intempérie, de viver em temperaturas extremas. Aquilo foi extraordinário. E isso foi uma inteligência que olhou para o futuro de longo prazo, que deu certo demais. Né? Você comentou, professor, sobre os irmãos Wright, que foram eles que, sem recurso nenhum na época, idealizaram o primeiro avião que iria sobrevoar. Antes de terminar a controvérsia. De novo, obrigada. Eu não podia fazer isso, né? Mas eles o quê? Eles tinham um objetivo muito claro. Sem recursos, com poucos recursos, é o que eles desejavam fazer na época. E aí a gente pega, vamos pegando aí, Luther King, I Have a Dream.
ele construía nas pessoas, na mente das pessoas, o quê? Seguir o propósito dele. E aí nós podemos pegar vários outros exemplos. Mas e quando a gente imagina por uma empresa, uma liderança de empresa, pensando numa empresa de determinado setor? A Apple. A Apple teve muito claro qual que era o propósito dela, qual que era o objetivo dela, qual que era o porquê. Ela sempre disse, eu quero construir algo diferente, algo extremamente acabado. Nós fazemos computadores. Eles se preocupavam, por último, com o quê? Que é o círculo dourado. E o primeiro ponto dele era o porquê. E isso fez com que agora, líder de mercado, todas as outras empresas buscam o quê? Como é que eu faço diferente da Apple? O que você me diz em relação a isso? Liderança de uma empresa. A pessoa que é um empresário, que tem aqui, ele fala assim, eu preciso fazer com que minha empresa ela retome mercado, ela cresça, ela seja respeitada. Como é que uma empresa dessa ela consegue gerar isso, tracionar? Doutor Ângelo, eu gostaria de fazer, me ajude a relembrar, porque eu quero resgatar. Primeiro, sobre os irmãos Wright, que eu penso que a nossa audiência merece ter essa informação. Os irmãos Wright, oficialmente, são conhecidos como os inventores do avião. Mas o nosso brasileiro, Santos Dumont, voou antes deles. Agora, aqui tem uma lição de liderança. Isso daí é o fato, né? É. Gerar o fato de repercussão enquanto... Aqui tem uma lição de liderança muito grande. Realmente Santos Dumont voou antes, inclusive, mais de 1 ano, 2 anos quase antes. Só que ele comeu a bola do registro. Ele era um sonhador. Ele era lá da nossa região, a cidade de Dumont era onde era a fazenda. Ele era um entusiasta, sonhador, então aquilo era para a humanidade. Ele não tomou esse cuidado que os irmãos Wright registraram, fizeram tudo aquilo. É como o Graham Bell. Né? Não foi ele, mas foi ele que registrou. Foi ele que deu o mérito. O outro assunto foi antes da I Have a Dream do... I Have a Dream. Que ele, aí é a vantagem de conhecer a história. Lembra quando nós falamos ali os 3 livros? Livros de histórias, livro de biografias, livro de guerra. Porque a frase, o destino manifesto americano é We have a golden dream. Nós temos um sonho dourado que faremos um país tão belo quanto Atenas, tão grande quanto Roma, e faremos um país com frente para os 2 maiores oceanos da Terra. Por isso que eles construíram Washington, tão belo quanto Atenas, Nova York, tão grande quanto Roma, e fizeram toda aquela caminhada em direção ao oeste. We have a golden dream. E aí eles imprimiram landmark, que são os 3 documentos que regem a nação americana: a Declaração de Independência, a Constituição e o Destino Manifesto, o landmark macro deles. E aí essa cultura, eles fizeram o quê? Utilizaram as igrejas para difundir. Você pega os hinos americanos, né? We have a golden dream, nós temos um sonho dourado de um dia irmos morar no céu, temos um sonho dourado de que um dia todos estaremos reunidos diante do Senhor. Essa frase se encontra em muitos hinos americanos. Ele era pastor, inclusive, batista, né? Ele trouxe para ele, acrescentou uma causa mais pontual para ele. Então, a importância de conhecer a história. A máxima, quando a gente conhece a história, consegue, quando bem entendida, até prever o futuro. Não conhece o passado. E terceiro é a importância do líder. O líder empresarial, a empresa que lidera, né? O líder contemporâneo, principalmente em mudanças de eras como nós estamos. Né? Na verdade, não estamos em mudanças de era, porque às vezes se exagera um pouco as figuras de linguagens. Nós estamos fazendo uma transição secular. Significa isso. O século, ele leva mais ou menos, todos os séculos, pode olhar para o passado, você vai perceber esse detalhe. Ele leva mais ou menos 20 anos para trocar de casca. Todos os anos 20 são muito simbólicos no século. É quando
Assim, deixei de ser o que era para passar a ser o que sou. Agora, esse século XXI foi tão caprichoso que exatamente no ano de 2020 vem com um hecatombe, que foi a pandemia. Essa mudança, nós temos aí o que está sendo chamado de pós-capitalismo, né, que tenta se vir com esse conceito da nova democracia, que é a democracia mais blocada, blocos mais rígidos, né, que é a democracia chinesa, democracia de um partido só, em que está se esquecendo da república constitucionalista e partindo para a premissa da democracia, partindo da ideia de que um partido só é mais válido do que vários partidos. Então, esse conceito agora do pós-capitalismo, a doença da tecnologia vai ser farta, onde a inteligência artificial será abundante. Então, o líder ele precisa estar sempre com um pé no presente, um pé no passado e o olhar bem posto no futuro, para poder mais ou menos entender as tendências, né? Porque o líder, ele é, das proporções, como o profeta do passado. O profeta do passado, o que ele fazia? Ele funcionava como uma antena. Ele ia lá em cima, lá nas nuvens celestiais, pegava a informação divina, trazia de volta, dividia aqui com os iguais e, olha, temos uma profecia, precisamos organizar aqui, corrigir aqui para o futuro ser arrumado. O líder não é muito diferente, ele tem que olhar acima da camada de ozônio, ele tem que ver tendências, aí ele volta para cá. Vocês aqui estão passando por uma grande transformação, que é o cartório digital. Como é que é o termo? O e-notariado. E-notariado. Isso está mexendo com a estrutura do modelo de negócio, né? Então, essa tendência, o líder, por isso a ação ao longo do tempo é uma necessidade premissa do tempo atual. Já dentro dos corredores do Ministério da Educação, já se fala abertamente sobre a possibilidade de diploma ter prazo de validade, como carteira de motorista. As revalidações serão, os revalidas, como é chamado na medicina, para todas as profissões. Você vai precisar ter atualizações. Então, o Long Life Education, né, educar-se ao longo da vida, vai ser necessário para todo líder. Então, não pode deixar de aprender. Esse é o desafio da liderança. E conjugar tudo isso com negócios, com business. Nós estamos aí passando pela transição do dinheiro, por exemplo. O dinheiro de papel já é mais 3, 4, 5 anos. Olha lá, ainda se 5 anos demora, né? A impressão que dá que até menos tempo. Eu agora, coisa de meses atrás, a minha filha tem 20 anos, ela falou, papai me leva lá no Burger King, no drive-thru. Quando chegamos, ela falou assim, ela pediu, a gente pede assim, vai pagar, né? Ou paga antes, agora já não me lembro mais, se paga antes de pedir. Paga depois. Paga depois, paga, fala pedido e paga. Aí ela falou assim, papai, eu não trouxe cartão. O papai trouxe, eu falei, não, mas eu tenho dinheiro. Não, mas faz acho que uns meses, eu estava naquela transição aí. Não, eu tenho dinheiro. Aí ela disse assim, vocês aceitam dinheiro? Uma pergunta para mim. Como assim aceita dinheiro? Como que aceita, né? Não necessariamente. Vocês aceitam dinheiro? Essa é a transição. Então a probabilidade disso aí, rapidamente, o líder tem que estar antenado com tudo isso. Tem jeito de ele estagnar. Se ele estagnar, corre sérios riscos. Esse podcast de vocês aqui é uma sala de aula.
Verdade. Até porque, a instrução. né, nós estamos na sociedade do conhecimento. É. E como a gente vem percebendo, o mundo ele está muito volátil, né? Com muitas mudanças. Então, esse conhecimento também vai seguir esse fluxo de alterar conhecimentos ao longo do tempo. Por isso a necessidade de constante aprendizado. Até porque também, como tudo muda, mudam-se as carreiras. Né? Esse momento que a gente vive, muitas pessoas estão em transição. Então, aprender, se renovar é fundamental. Então, o conhecimento, né, ele vai ser uma necessidade justamente porque agora nós temos que desaprender determinadas coisas para aprender novas. Né? A nova, é o que eles falam que é a grande sacada desse século. A gente está sempre nessa constante adaptação. E se a gente parar para pensar, as habilidades comportamentais que mais se pede hoje são justamente essa: flexibilidade, a adaptabilidade, o autogoverno, né? A autogestão, a autorreflexão. Para que isso tudo? Justamente para que ao longo do tempo a gente passe a ouvir mais do que falar, né? Porque da natureza humana nós temos 2 ouvidos e só uma boca. Então, eu acho que esse é o grande segredo. Tem um autor, Steve Covey, ele tem um livro que é muito bacana, que são as 7 habilidades de pessoas altamente eficazes. E a 7ª habilidade dele é justamente afina o instrumento. E ele conta a história do lenhador, né? Que ele chega um jovem lenhador e um velho lenhador. E o jovem lenhador olha e fala assim: eu vou conseguir cortar a quantidade muito maior de árvores do que esse senhor. E vai lá e com muito esforço corta as árvores. E ele olha a todo momento o velho lenhador só sentado. Aí no final vai fazer a contagem, o velho lenhador cortou muito mais do que ele. Aí ele falou: mas vem cá, como você consegue cortar tanto mais? Qual é o segredo que você conseguiu cortar tanto mais árvore do que eu? Ele falou: afine o instrumento. Não gaste o tempo todo com o seu machado cortando, porque senão você vai estar cortando com o fio cego. Afine seu instrumento de tempo em tempo para justamente você estar, a cada machadada, a cada punhalada, você conseguir ter eficiência maior, né? E como assim, que aliás ficou fenomenal, né? Fenomenal. Trabalhou com o Napoleão Hill, trabalhou com a Fundação Napoleão Hill, em que tem afinidade, inclusive, com o Napoleão Hill. O Napoleão Hill conta uma história do Abraham Lincoln, que fizeram a pergunta para ele, você falou de lenhador, lembrei. Se tivesse 3 dias para cortar uma sequoia, isso quando era permitido cortar sequoias, né? Que você faria? E para quem não sabe o que é uma sequoia, é uma árvore que o tronco é do tamanho dessa sala aqui, né? O que você faria? Passaria 1 dia e meio afiando o machado, 1 dia e meio cortando, né? Porque aí é aquilo. O machado afinado, o instrumento afinado é muito mais produtivo, né? Se produz mais, desempenha melhor a função. E era uma mente brilhante, né? Porque ele tem uma frase da qual eu gosto muito, que é fazer com que pessoas comuns tenham habilidades extraordinárias. Então, Abraham Lincoln é alguém que deve ser estudado, de fato. Dá para modelar e passar anos tentando fazer coisas parecidas que... Tinha sabedoria, muito. Que é a vida organizada. Que a ciência organiza o conhecimento, que é muito importante. Agora, a sabedoria organiza a vida, né? Professor Jamil, estamos chegando já praticamente ao fim desse nosso episódio, mas nós guardamos a cereja do bolo para o final. Você que ficou conosco até agora, que agora você vai ter o código poderoso que vai poder mudar a sua vida, que é o quê? Todo mundo quer ser um líder, todo mundo quer ter o seu sucesso profissional, todo mundo quer ter uma família melhor. E isso está relacionado ao quê? A maneira como você lidera. E nós começamos abrindo falando sobre como é que eu faço para liderar, que foi dito, inspirar. Inspire as pessoas, tem um objetivo muito claro. Mas, professor Jamil, como é que a pessoa que está nos ouvindo agora, ele trabalha em determinado local, ele quer gerar
essa liderança para ele, mas ele não sabe como. Ele quer ter um objetivo em mente, mas sequer ele parou para pensar no seu objetivo. Ele quer ter essa clareza, mas em momento algum essa clareza ficou evidenciada para ele. Como é que essa pessoa ela sai daquela zona hipnótica que Napoleão fala, para poder reconstruir e gerar essa atração? Para ele falar assim, puxa, agora eu tenho um objetivo em mente, agora eu vou seguir isso, vou fazer com que as pessoas sejam inspiradas por mim e gerar o meu sucesso, que é o quê? Ter um faturamento maior, comprar sua casa, ter a sua prosperidade, a sua abundância, não só financeira, mas também em cunho social e espiritual. O que o senhor me diz, professor? Você usou a palavra código, que quer dizer o ponto de convergência. Código é o ponto de convergência. E como a pergunta ela fecha, é uma pergunta que ela é fechada para a gente ir direto ao código, para essa pessoa específica que você desenhou aqui, o código de convergência disso é trabalhe em si mesmo. Esse é o ponto fulcral, é trabalhe em si mesmo, invista em si mesmo. Um livro por mês, ou se você não tiver não fizer isso agora, até construir, leia um livro a cada 2 meses. Comece. E há possibilidades reais do seu universo ter produção de literatura, com certeza. E professor, explique para essa pessoa a importância dessa leitura, o que essa leitura vai chegar na vida dela que vai produzir essa transformação nela. Porque tem pessoas que falam assim, mas eu vou ler um livro não vai me transformar, não vai esclarecer para esse nosso ouvinte. O livro tem vários benefícios. Primeiro, melhora a linguagem. Melhorou a linguagem, você melhora a interpretação da vida. Segundo, ele trabalha a capacidade de concentração. A nova economia baseia-se nos códigos binários, baseia-se na tecnologia, e hoje, atualmente, nesse exato momento, se chegar a 50 mil pessoas desempregadas em São Paulo e que tiverem habilidades mínimas com computador, eles são absorvidos imediatamente. Imediatamente. Tem lá uma lacuna de 50 mil vagas de mão de obra. Qual é a necessidade primordial para lidar com computadores? Capacidade de concentração. Como é que se constrói concentração? Leitura. Que você vai trabalhar, criar sinapses cerebrais, vai criar a capacidade de criar e construir imagens através das letras e das palavras, e principalmente vai ter informações valiosas, impactantes. Por quê? Porque uma célula educacional quer criar rodas de leituras, incentivar a leitura, esse processo de compartilhar e criar o crescimento constante dentro do grupo, beneficia todo mundo, beneficia a sociedade, beneficia a empresa, beneficia as famílias como um todo. Porque se alguém sair daqui preparado, ele vai contribuir com a sociedade. A sociedade melhorada, melhora aqui dentro também. Só isso já é benéfico. E as células cristãs, que as empresas, que é um movimento grande que está acontecendo em São Paulo, no estado todo, fazendo a empresa ser uma célula cristã, trabalha valores éticos. Os valores cristãos são valores morais, são valores de solidariedade, são valores de generosidade. Aquilo que comentaste no início, sobre ter uma assertividade, mas uma assertividade generosa, genuína, de fato, positivo, não só para... Não só dureza, porque às vezes é assertivo, mas é tão duro que acaba... Não promove essa assertividade, às vezes, inclusive. Porque a assertividade, quando é muito áspera, ela tem muito mais uma função de envergonhar do que corrigir, né? Uma responsabilidade afetiva. Então, isso o cristianismo traz para nós. Então, são movimentos que eu vejo que vão produzir frutos muito brasileiros. E eu tenho a honra, então, de dizer que nós também temos dessa semente, né? Vocês estão fazendo as duas. Nós temos o nosso grupo de estudo bíblico toda segunda-feira, que chama Herdeiros do Trono. Olha, que lindo esse nome. E daí, ainda hoje, nós estávamos conversando sobre a possibilidade, porque a gente faz o movimento do check-in, né? Como que você acordou hoje? Como é que tu tá para a gente começar o estudo?
E daí 2 pessoas falaram, ai, estou sentindo a necessidade de beber um pouco mais dessa fonte. Então nós estamos estudando a possibilidade de fazer outros horários ao longo da semana. Então a segunda-feira seria o dia que demora, né, em torno de 1h e 15, e outros dias da semana a gente tomar ali uma gota diária uma pílula diária, que pelo menos de 30 minutos que a gente saísse daqui revigorado no final do dia e com essa vibração no cérebro, né? Porque faz diferença também a gente dormir com a mente voltada no positivo, voltada naquilo tudo que de fato tem valor e que a gente está aplicando aqui. Fico muito feliz com essa informação. O cartório está dentro do que há de mais moderno, mais atual, que é sustentarmos a sociedade brasileira para preparar para o século XXI, porque o Brasil vai ser o protagonista desse século. Então, chegamos ao fim e eu, seguindo o nosso protocolo, como eu fiz a abertura, quem faz o encerramento é minha linda esposa. Olha, eu quero dizer para vocês que foi um prazer estar aqui com o Jamil Albuquerque. É uma pessoa que desde o primeiro dia, na sexta-feira, eu fiquei, de fato, emocionada. Porque ele falou coisas que eu escuto ao longo da minha vida do meu pai. Então, muito obrigada, professor. É um prazer tê-los conosco. E eu tenho certeza absoluta que isso aqui é o início de coisas grandiosas. Que coisa boa. E você que ainda não leu, está aqui. Uma dica de um bom livro, como já foi dito pelo professor Jamil, iniciar a leitura, A Arte de Lidar com Pessoas, Jamil Albuquerque. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. Deus abençoe todo o nosso caminho. Muito obrigado, foi um prazer, uma honra estar aqui. Recebo a bênção em nome de Jesus e retribuo a bênção em nome de Jesus. Obrigado. Muito obrigada.